Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a dois pequenos trechos de vídeo retirado da ESPN Brasil, comentando um pouco sobre o que foi o confronto entre Palmeiras e Bahia nesse final de semana. E aqui eu já quero adiantar que eu não queria muito comentar sobre o jogo em si, mas na verdade reagir e comentar em cima das declarações de Abel Ferreira e Rogério Ceni, já que um contradiz o outro, ou mesmo um rebate o outro. Acho que só no campo dos argumentos, nada de ofensa, coisa parecida, mas eu acho que bem interessante porque o assunto em si é sobre, começa na verdade sobre o gramado da Fonte Nova, se eu não me engano, que é o campo do Bahia, mas se estende um pouco sobre a avaliação mesmo de esquema tático e como cada time se comporta diante situações de jogo. Então, o que pode ser um assunto um pouco polêmico, que é gramado sintético, coisa parecida, acaba sendo um pouco revelador em outras partes. E aí eu acho interessante também trazer esses contrapontos quando acontece de uma opinião de um e a opinião de outro. Já que o Bahia venceu o Palmeiras de 1-0, e eu acho que é importante talvez trazer aqui para o canal um pouco dessas considerações pós-jogos dos ambos os técnicos que têm sido grandes protagonistas do Campeonato Brasileiro. Técnico do Bahia, técnico do Palmeiras, técnico do Flamengo, então são times que estão lá em cima e eu acho bem interessante. Eu lembrei agora o técnico do Cruzeiro, mas, pô, convenhamos que eu não entendo porcaria nenhuma que aquele cara fala. Então, bora ver o que o Abel tem a nos dizer sobre o que foi esse pós-jogo de Bahia e Palmeiras, e óbvio que a pergunta em si foi referente ao gramado, e aí eu quero aqui expor a opinião dele e depois dar a minha opinião em cima. Devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso. Infelizmente, vocês forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. É pintado. Não consigo entender, mas pronto, acho que dar os parabéns ao Bahia porque fez um gol numa ação individual, num jogo muito equilibrado, mas muito difícil de ser jogado, onde a bola está constantemente a saltar, onde os duelos são... É difícil de jogar assim, mas parabéns ao nosso adversário, nossa, acho que segunda derrota fora de casa. Eu já queria começar dizendo para vocês, repare bem que esse tipo de declaração sempre vem após uma derrota, né? Quando o time vence, aí não tem gramado ruim, aí não tem arbitragem ruim, mas quando perde, aí aparece um assunto campo, arbitragem, que eu não sei o que lá. Mas aqui, cara, eu confesso, a princípio, pelo menos no começo do ano, eu tava muito adepto a essa teoria de que em grama sintética acontece mais lesões realmente nos jogadores, mas eu acredito que o grande problema hoje do Campeonato Brasileiro e as lesões dos jogadores, na verdade, seja o calendário do que o gramado. Porque se você exige demais dos seus jogadores, meio que acaba havendo uma exceção física mesmo dos jogadores e aí vem as lesões. Então, talvez eu acho que antes de se pensar em modificar os gramados, precisaria fazer uma bela de uma reformulação no calendário, que eu acho que até o Abel comenta isso nessa entrevista pós-jogo, mas eu acabei não trazendo o trecho aqui para vocês, que acho que o principal problema hoje, se for tentar elencar entre gramado sintético e calendário, eu acho que o principal problema é o calendário. Mas é aquilo que eu disse, né? Tipo, quando perde, aí vem as reclamações, vem o chororô, mas quando ganha, silêncio. Não, o gramado tá maravilhoso, ganhamos pra cima deles, tudo mais. Então, essa hipocrisia que eu não gosto muito, não é nem por parte só do Abel, eu acho que é de todos os técnicos, e isso fica um pouco evidente quando a gente começa a analisar esses dois fatores. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil jogar num gramado destes, mas aceitamos e seguimos, está bem? Essa foi a posição do Abel, pelo menos um corte da posição do Abel referente aos gramados, igual eu já disse. Eu até acabei vendo outro corte que é um pouquinho mais longo, em que o Abel comenta um pouco sobre a situação do calendário, mas aí ele já começa a entrar na parte de que dá murro em ponta de faca, que as coisas não mudam.
É óbvio que talvez o jeito certo de você mudar isso é no momento que você precisa decidir o novo presidente da CBF. Não é simplesmente acatar na nova ordem e seguir. Então, meio que enquanto o Abel reclama de um calendário exorbitante, que todo mundo sabe que o calendário brasileiro é realmente ruim e prejudicial aos atletas, quem realmente deveria se importar com isso são os clubes, que no momento correto se manifestar e demonstrar essa preocupação, mas já vimos e revimos que as manifestações são só jogadas para a torcida, mas as tomadas de decisões são sempre as mesmas. Então você não pode esperar resultados diferentes tomando as mesmas decisões. E isso, igual eu falei, esse tipo de crítica ou declaração que eu dou para vocês não é só referente ao Palmeiras, é referente a todos os clubes, porque isso afeta todos os clubes como um todo, de jogadores sendo prejudicados pelo calendário, mas só que aí quando você vai ver em quem que o presidente do seu clube votou para presidente da CBF, o cara vence com unanimidade, né? Então, como que vai reclamar de uma arbitragem, como que vai reclamar de um calendário se nada muda? O murro em ponta de faca que o Abel diz nesse outro trecho que eu acabei não trazendo para vocês, eu acho que deveria ser mais direcionado à própria presidente dele. Do tipo, pô, eu tô aqui reclamando que o calendário é ruim, mas você vai lá e toma a atitude de manter o voto no mesmo na mesma coligação, naqueles que cometem os mesmos erros sempre. Então fica um pouco difícil realmente da gente querer mudanças cometendo os mesmos erros. Voltando aqui, comentando um pouco sobre esses dois trechos que eu separei, ainda não trouxe o trecho do Rogério Ceni, então aqui é o momento da gente reagir ao que o Rogério teve, a sua declaração após vitória em cima do Palmeiras, e meio que a sua declaração acaba rebatendo um pouquinho o que o Abel disse em coletiva após derrota, então ficou um pouco engraçado quando um reclama um pouco do gramado, o outro vem e dá o seu contraponto. Já no início o Rogério já vai admitir que realmente o gramado estava ruim, mas pô, não é pra tanto, né, Abel? Não é pra tanto. Eu acho que a cor do gramado tava muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. Pro Palmeiras é melhor o gramado ruim. Porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Pra gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição. Mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. Cara, o Rogério Ceni ele dá logo, tipo, no meio das pernas mesmo do Abel. Porque o Abel veio dizendo que o gramado é ruim, por isso que fica difícil o futebol, coisa parecida. E o Rogério vem e traz pra gente o simples fato, a simples notícia de que o esquema tático do Palmeiras pouco trabalha a bola no chão, é mais lançamento. E eu vi isso muito no jogo do Palmeiras e Bahia, que realmente eu tava até estranhando que o Palmeiras mais estava levantando a bola na área, que não estava dando efetividade nenhuma, do que realmente tentar entrar trabalhando a bola no chão. E aí, pô, aí você, palmeirense, vai querer dizer, não, tava levantando a bola porque o gramado tava ruim. Pô, cara, não tenta enganar a gente não, porque uma coisa que eu já venho acompanhando e muito do Palmeiras há um tempo é que falta realmente esse meia que trabalha bem a bola. E na minha concepção deveria ser o Felipe Anderson, que não tem atuado desse jeito. Então, você não vai querer me enganar dizendo que o Palmeiras não trabalhou a bola no chão contra o Bahia porque o gramado tava ruim, porque isso não vai colar. Sinto muito, mas não vai colar. Então, aqui eu tô do lado realmente do Rogério, que, pô, o Abel pode, obviamente, reclamar do gramado, mas o time dele tava só fazendo ligação direta, não tava tendo aquele trabalho de bola. E também, óbvio que o Rogério puxou um pouco de sardinha pro time dele, falando, não, quem foi mais prejudicado foi a gente, porque a gente trabalha. Calma aí também, Rogério, que o Bahia também não é nenhuma seleção não, tá? E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar, aí eu assino embaixo, precisamos melhorar. Mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais. Que bom que você voltou aqui e já adianta que, cara, o Rogério Ceni foi totalmente cirúrgico nesse tipo de opinião de, pô, você vai querer reclamar de lesão
num gramado sintético, é igual sempre quando levantam aquela hipótese, pô, você prefere jogar num gramado natural ou sintético? A preferência, obviamente, vai ser sempre no gramado natural. Mas aí vamos colocar a realidade brasileira. Você prefere jogar num gramado sintético ou num gramado cheio de buracos, cheio de não sei o que, gramado ruim naturalmente? Pô, o jogador que fala, eu prefiro o natural, tá mentindo na cara dura, tá mentindo na cara dura. Porque todo mundo sabe, até você que já joga pelada aí na sua casa, você sabe o quão difícil é jogar num gramado natural e ruim. Um gramado natural e cheio de buraco em campo. Não dá, cara, não dá. Antes um gramado sintético, pelo menos bom, do que um gramado natural e ruim. Essa é pelo menos a realidade que a gente tem aqui no Brasil. Porque a gente não pode querer comparar campos aqui do Brasil com campos lá da Europa. Pô, não faz o menor sentido, porque todos sabemos que existe uma disparidade gigantesca de investimento e valores. Então não dá para querer cobrar uma realidade que não existe aqui no Brasil. Então a realidade atual é essa. Se você quer que mude, os clubes que agora estão realmente tendo um bom investimento, que mude isso. Agora a gente pode realmente cobrar que o Flamengo tenha um campo bom, porque tem um alto investimento. O próprio Bahia, por ter o investimento do City, ter um campo bom. Eu acho isso super válido. Mas você querer mudar a realidade da situação aqui no Brasil, pô, não dá, cara, não dá. A maioria dos clubes são todos quebrados, que nem tem dinheiro para investir no próprio campo. Não tipo assim, a gente não pode sair dessa realidade, porque senão aí a crítica e a avaliação fica totalmente desvirtuada. Esse foi a avaliação desses dois trechos, tanto da declaração do Abel como a declaração do Rogério Ceni, e é óbvio que eu quis trazer apenas cortes, pequenos trechos, justamente para a gente poder avaliar toda essa situação, caso você queira, obviamente, eu mesmo analisar na íntegra, né, ver cada uma das entrevistas, elas vão estar expostas no YouTube, então é muito fácil de encontrar. Esses trechos, igual eu já falei, foi retirado da ESPN Brasil, então óbvio que na descrição eu vou colocar o link de cada trecho, e aí caso vocês queiram ir acompanhar lá, mas não vai mudar muita coisa, porque é a mesma coisa que eu trouxe aqui para você no canal. Eu sou muito adepto, óbvio, da opinião do Abel Ferreira, eu entendo, e já venho acompanhando há muito tempo essa reclamação dele, tanto com gramado sintético como outras coisas, né, de tipo de lesão, calendário, eu acho que é a marca carimbada do Abel Ferreira, e aqui eu tô 100% com ele. Gramado sintético, confesso que eu tenho mudado um pouquinho a minha opinião, dado toda a situação e realidade do Brasil. Mas eu achei, pô, super saudável e super na bola a resposta que o Rogério deu, porque realmente é algo que, na minha visão, o Rogério consegue trazer a realidade que a gente tem de hoje em dia, pô. Não dá pra você exigir um negócio exorbitante de uma realidade medíocre que a gente tem aqui no Brasil. Para você cobrar algo melhor no Brasil, você precisa mudar muita coisa. E aqui a gente não vai entrar nem nesse mérito, porque não faz parte do vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse foi um pouco dos meus comentários sobre a partida entre Bahia e Palmeiras. Eu não quis trazer nada sobre o jogo, porque foi 1-0 morto, um jogo bem feio realmente de ser analisado. Então, o Palmeiras perde uma grande oportunidade de ter uma vantagem, de pelo menos aproximar do Flamengo, e talvez ter uma vantagem, porque o Palmeiras, se não me engano, tem 2 jogos a menos que os outros clubes, então, talvez 1 ou 2, eu não vou ter certeza, gente. Mas o Palmeiras perde a oportunidade de chegar na liderança e realmente buscar esse campeonato com essa derrota para o Bahia, deixando com que o Flamengo se distancie, já que o Flamengo venceu o Corinthians por 2-1. Então fica um pouquinho complicado e a gente precisa realmente analisar a cena dos próximos capítulos, porque o Brasileirão é cheio de emoção e cheio de reclamações e diversão. Eu vou ficando por aqui, agradeço você que ficou até o final do vídeo, deixe seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto e falou!